Bom, irmãos, então vamos dar início à nossa escola bíblica. Vamos começar fazendo uma oração a Deus. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti, invocamos o Seu nome, a Sua presença. Nós confessamos diante do Senhor os nossos pecados e as nossas faltas. Nós rogamos a Sua misericórdia, Senhor. Nós oramos porque nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração. E nós aguardamos na promessa do Senhor de que ao nos ouvir, nos abençoaria com a Sua graça, a Sua misericórdia, com a Sua instrução. Por isso nós oramos em nome de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. E oramos também para que o Espírito Santo nos abençoe. Senhor, olha para nós nessa noite, porque quando nós olhamos para nós mesmos e uns para os outros, nós vemos que nós não temos nada, Senhor. Nós não temos nada a Te oferecer que realmente tenha valia. Por isso nós inclinamos as nossas vidas diante da Sua presença. Pedimos que o Senhor nos transforme e nos abençoe. Que o Senhor abençoe esta igreja. Que o Senhor nos ensine a ser uma igreja saudável. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós iremos pensar um pouquinho juntos neste tema que eu coloquei aqui na lousa. Para que nós somos igreja? Qual o propósito de ser igreja? Então eu queria que vocês me ajudassem aí a refazer essa pergunta. Uma forma é: para que somos igreja? Qual seria uma outra forma de nós fazermos a mesma pergunta em outras palavras? Qual o motivo de sermos igreja? Por que somos igreja? Por que sermos igreja? Para quem? Para quem? Opa! Para quem sermos igreja? O que mais? Tem mais alguma forma? A igreja tem dono? A igreja tem dono? Quando a gente pergunta isso é porque a gente sabe que o dono é que dá a direção para a igreja. Que outra forma? Qual a função da igreja? Qual a função da igreja? Qual o propósito de ser igreja? O que mais? Somos igreja? Legal, você já está aplicando, né? Outra coisa, baseado nos mandamentos. Porque os 10 mandamentos, qual é a característica principal dos 10 mandamentos? A forma como ele é colocado. Porque Deus poderia colocar... Como que é? Negativamente, não é? Porque Deus não poderia falar, tipo, mandamentos de uma forma positiva, se santifiquem. Mas os 10 mandamentos ele sempre coloca na negativa, né? Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Então, que forma a gente pode fazer essa mesma pergunta de uma forma negativa? O que não é ser igreja? Certo? O que não é ser igreja? Aí a gente pode pensar várias coisas, especialmente também igrejas que se dizem ser igrejas, só que existem coisas que elas não praticam e, portanto, elas não podem ser igreja. Então, como nós não sermos uma igreja errada? Ou uma igreja que não é bíblica? São algumas perguntas, né? Alguns de vocês têm algumas respostas? O que você acha que define uma igreja? Podem falar que eu vou anotando aqui. O que define uma igreja? União. Mesmamente. Um povo escolhido. Povo escolhido. O que mais? Pensa aí, quando você imagina uma igreja,
na sua mente, o que você imagina como algo que não pode faltar? Adoração. Fé. Evangelho. O que mais? Obediência. William. Palavra. Que é o aprofundamento da igreja. Mosquitos. Ventilador. Se não tiver ventilador, não é igreja. O que mais? Batismo e ceia. O que mais? Doutrinas centrais. Doutrinas. Amor. Amor. Membros. 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 Membros saudável, né? Muitos membros, poucos membros. Prosperidade, né? O que mais? Só? Posso arriscar um aqui? Ixi. Berço. 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 Isso, como se fosse uma criança no berço. Entendeu? Tente achar explique uma definição assim. Berço. O berço ele protege a criança. Ele tem a função de dar conforto à criança e proteger ela. Proteger ela. Então a igreja ela seria como se fosse um berço também. Como que a gente pode achar uma palavra para isso? Para os crentes. Refúgio. Refúgio? Isso. Local de refúgio? Um quartel-general? Uma embaixada? Vamos colocar embaixada? A gente tem essa expressão na Bíblia? Paulo fala que nós somos o quê? Embaixadores. Então, o que é a embaixada? A igreja, o reino de Deus, né? Agora eu quero que você pense várias formas onde o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Jesus, vários símbolos que eles usam para falar sobre a igreja. Por exemplo, eu uso alguma coisa lá do mundo e aplico aquilo como se fosse uma analogia, uma comparação para falar sobre a igreja. Vocês lembram de algumas? Noiva. Vou apagar um lado aqui. Noiva. A igreja é a noiva. O que mais? Assembleia. Assembleia. Qual? Universal do céu. Assembleia. Exército. Exército. Sal e luz. Templo. O que mais? É o quê? Estava copiando. Vou falar. Mais. Edifício. Edifício. O que mais? Reino. Sacerdócio. O que mais? A igreja era o quê? O quê? Bando de louco.
Só? Não tem mais nenhuma analogia bíblica para a igreja? Corpo. O que mais? Chamados. E aí? Pense aí nas epístolas, você que lê as epístolas. Filhos. Rebanho. Eleitos. Irmãos. Qual veio na sua mente que você não quis falar ainda? Esqueci. Família, oh irmãos do céu. Família. Discípulos. Acabou, será? Tem uma lá em João 15. Videira. Ramos, né? Nós somos os... Jesus é a videira, os ramos somos nós, né? É o que está escrito em João 15. O que mais? Noiva foi. Noiva. Santos. Tem uma que é bem clássica, todo mundo usa, só que você está esquecendo. Como você olha uma pessoa assim que é da igreja? Você chama ela como? Crente. Tem outra ainda. Cristão. Crente, cristão. Vivos. Hã? Vivos. Vivos. Legal. Os vivos. Testemunhas. Acaba, hein? Testemunhas de Jeová. Acabou agora? Não sei, eu acho que acabou. Tem mais, né? Mas eu quero que você pense nessa lista que a gente colocou e na outra. E eu quero que você pense na sua vida. Tente pensar assim, a igreja como sendo a noiva, a assembleia, o exército de Deus, sal e luz, templo de Deus, o edifício de Deus, as testemunhas de Jeová, o reino de Deus, os sacerdócios de Deus, o corpo de Cristo, os chamados por Deus, os crentes em Cristo, os cristãos, os filhos de Deus, o rebanho do pastor, eleitos de Deus, os ramos da videira, os irmãos de Jesus, a família de Deus, os discípulos de Cristo, os santos de Deus, os vivos em Cristo. E aí eu quero que você pense em você. Quero que você... Porque qual é a ideia, irmãos? Quando Paulo, Pedro, Jesus usam todas essas analogias, eles não usam uma desprezando a outra. Todas essas aqui devem estar juntas, certo? Agora eu quero que você pense em você como um cristão de uma igreja, certo? Pense aí que você é membro de uma igreja e você é um cristão. Então, você faz parte da noiva de Cristo. Você faz parte da Assembleia de Deus.
Assembleia de Deus, ok? Você faz parte do exército de Deus, então você é um soldado. A igreja é sal e luz da terra, então você é sal e luz. A igreja é o templo, e você é o que? É uma pedra que faz com que esse templo esteja erguido. A igreja é um edifício. Você é uma testemunha de Jesus, certo? Você faz parte do reino de Deus. Existe um rei nesse reino. Existe uma lei que governa esse reino. E você é um súdito deste reino. Você faz parte da igreja que é um sacerdócio. Então você, não só o pastor, você é um sacerdote desse sacerdócio, desse reino, certo? O corpo, você é um membro deste corpo. Chamado, você foi chamado. Você crê, você é um cristão, você é um filho de Deus, você é uma ovelha do rebanho de Jesus, você é um eleito, você é um ramo da videira de Jesus. Jesus é a videira e você é um ramo dessa videira, e o ramo ele dá frutos, ele frutifica. Você é um irmão de Jesus. Jesus ele chega do seu lado, ele te abraça e fala: esse aqui é o meu irmão, filho de Deus comigo. Você faz parte da família de Deus. Pensa aí, sei lá, em família, as confraternizações da família do domingo. Jesus ele olha para você e fala: você faz parte da minha família. Você é um discípulo de Jesus. Irmãos, discípulo talvez seja a analogia de um seguidor de Jesus, que talvez seja mais clara e a menos utilizada nos nossos dias. A gente usa muito crente, a gente usa muito cristão, usa muito filho, usa muito até eleito. Mas discípulo, dificilmente a gente fala: eu sou um discípulo de Jesus. Porque quando a gente fala discípulo, a gente traz toda a carga do que significa ser um discípulo, né? Às vezes ser crente, você pode ser crente, mas não ser um discípulo. É o que a gente tem ideia mais ou menos hoje. Mas se você se diz ser um discípulo, tem tudo o que significa ser um discípulo para você ser um seguidor de Jesus. É os santos de Cristo e os vivos. Pensou na sua vida como um cristão? Isso tudo aqui que a gente falou, inclusive a outra lista, ele se aplica para a sua vida? Pense aí. Porque nós estamos pensando para que nós somos igreja. Qual o propósito de nós sermos igreja? Qual a finalidade da igreja existir? E para a igreja existir, precisa existir os membros dessa igreja, certo? Então você coopera para que a igreja seja igreja. Quero que você abra aí em Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Olha aí o versículo 6 comigo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo escreve a epístola aos Gálatas, e o principal ponto dele é o seguinte: eu estou consternado, eu estou abismado porque vocês saíram do evangelho de Cristo e foram para outro, certo? Mas para quem que ele está escrevendo a epístola? Quem está recebendo aquela epístola? As igrejas da Galácia. É a liderança que está recebendo essa epístola? É a igreja da Galácia. Então quando ele fala que as pessoas estão partindo de um evangelho verdadeiro para outro, com quem ele está abismado? Com quem ele está reclamando? Com a liderança ou com a igreja? Com a igreja. O que isso mostra para nós? Que Paulo está dizendo que é responsabilidade não só da liderança, mas dos membros da igreja tornar a igreja um berço. Proteger o quê? O evangelho. Então quando uma igreja ela é uma igreja verdadeira, ou quando ela não é, ou quando ela é uma igreja saudável, ou quando ela não é, a culpa é de quem? De cada um de nós, dos membros. Então isso mostra para nós para que nós somos igreja. Mostra que nós não devemos nos separar da igreja, como se nós fôssemos membros avulsos, né? Nós temos muito essa tendência de individualismo na nossa sociedade, mas na igreja não existe isso.
Existem essas analogias de membros individuais, mas existe a maioria delas que dá a ideia do quê? De comunidade, não de individualismo. Jesus ele veio resgatar o quê? Sempre a Bíblia diz, Jesus veio resgatar um povo. Abra aí Tito capítulo 2, vamos ler lá. Tito capítulo 2. Versículo 14, quem pode ler? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então Jesus ele se deu para quê? Se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Então eu quero impregnar na sua mente essa ideia de comunidade. Quero impregnar na sua mente todas essas analogias que vocês disseram, não foram nem eu. Eu não disse nenhuma dessas. Vocês sabem disso. Vocês sabem que a igreja é uma assembleia. E a assembleia ela não existe com um membro só. Vocês sabem que a igreja é um exército. Então são vários soldados. Então eu quero que você comece a pensar nisso. Por exemplo, abra comigo lá ainda em 1 Coríntios capítulo 5. Olha o versículos 1 e 2. É aquele caso lá da pessoa dentro da igreja que teve relações com a madrasta, certo? Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Aparentemente a igreja de Corinto tentou cobrir aquele caso, certo? E Paulo diz: eu estou abismado, porque vocês não tiveram nenhuma posição de tirar aquela pessoa daquele meio, do meio de vocês. Então esse caso aqui mostra para nós, por exemplo, a doutrina da disciplina na igreja. Quem aplica a disciplina na igreja? A igreja. Então, quem tem que tirar a pessoa que está atrapalhando a santidade da igreja? A igreja. Quem tem que zelar pelo bem-estar dos irmãos na igreja, pela saúde na igreja? O irmão que senta do seu lado. Ele é responsável pela igreja. Porque se a liderança for uma liderança fraca e não saudável, ímpia, a igreja ela tem que caminhar para a desgraça? Não. A igreja se levanta contra a liderança. Nem que seja uma pessoa só. Se você for lembrar, por exemplo, das cartas de Jesus para as igrejas lá em Apocalipse, a gente vê muito isso. Jesus ele está falando: existem coisas boas no meio de vocês, e existem coisas ruins que vocês precisam arrumar. Não é? Agora eu quero que nós pensemos juntos aqui. De qual então é o papel da igreja no mundo? Para que a igreja existe? E se a igreja ela não existisse, o que ficaria em falta no mundo? Pense aí. A gente falou, por exemplo, lembra aí algumas coisas que a gente disse na outra lista? Eu acho que se a igreja não existisse, eu acho que o princípio de solidariedade não existiria no mundo. Vamos lá. Está muito relacionado à comunhão. Qual foi a pergunta? Se a igreja ela não existisse no mundo, o que estaria em falta no mundo? Porque essa é a melhor forma da gente entender qual é o papel principal da igreja. Solidariedade.
Hã? Evangelho. Evangelho. Trevas. É o que sai. O que seria falso? Luz. Ah, é luz, né? Seria trevas, né? Isso. Lugar de luz. É. Hã? Equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio a gente pode ligar ele com luz, né? Porque quando Jesus disse que a igreja é o sal da terra, ele está falando disso. Eu já disse aqui, mas vou repetir. Por exemplo, na época de Jesus eles não tinham o quê? Vasos sanitários, certo? Igual você tem hoje. Daquele jeito que você quer, acolchoado, tudo bonitinho. Vaso sanitário onde você deposita suas necessidades, certo? Como que eles depositavam as suas necessidades naquela época? 1 e o 2? Na terra. E aí eles faziam um buraco na terra e cobria com terra. Só que o cheiro era tamanho, e você sabe disso, que o cheiro ele saía da terra, né? Então o que eles faziam para que aquele cheiro não contaminasse o ambiente? Jogava sal em cima, certo? Quando Jesus então diz que você é o sal da terra, ele está falando isso. Você existe para equilibrar a sociedade, para que a sociedade não se corrompa até o ponto onde ela pode se corromper. Você existe como luz para que a sociedade não viva somente em trevas, para que exista luz no mundo. Porque a partir do momento que não existe mais igreja, existe só trevas, só existe corrupção. Certo? Não existiria moral? Hã? Não existiria moral? Moral, igual. Ligaram o Colosso, né? A própria glória de Deus. Glória de Deus. Agora eu quero esclarecer um ponto com vocês, pegando um gancho no que o Rafael falou. Isso que é verdade. Mas existem alguns aspectos que a gente vai começar a pensar que não é. Por quê? Eu não sei se vocês já assistiram um filme, chama-se A Jornada. É um filme de um seminarista que ele vai apresentar o seu TCC lá na banca. E aí o TCC dele é sobre a moral e a relação da moral com Jesus, certo? Ele escreve o TCC e aí ele passa por várias experiências, ele inclusive encontra uma máquina do tempo que faz ele adiantar no tempo cerca de 100 anos. Então ele viveu lá em 1900 e aí pela máquina do tempo ele chegou no ano 2000. Só que quando ele chegou no ano 2000, ele viu a corrupção que estavam as coisas. Ele viu que as pessoas já não tinham mais moral, ele viu que as pessoas, por exemplo, ele chegou numa loja de roupas e ele viu na vitrine um vestido bem curto, assim, bem no joelho, sabe? Para as moças usarem. E aí ele ficou consternado com aquilo. Ele entrou dentro da loja e ele pediu para chamar o gerente. Ele falou, chama o gerente para mim. E aí o gerente chegou e falou assim, pois não, senhor. Ele falou assim, ó. E olhando para baixo, assim, todo envergonhado, ele falou, preciso conversar com o senhor sobre o vestido que está lá na vitrine. Ele falou, ah, senhor, o senhor gostou muito, né, para dar para sua esposa. Não, ele falou, não, eu preciso conversar realmente com o senhor sobre esse vestido. Ele falou, tudo bem, senhor. O senhor quer um desconto, é isso? A gente faz um desconto. Quanto o senhor está precisando? Quanto de desconto o senhor quer? Ele falou, não, meu senhor, não é isso. Eu quero conversar porque vocês vendem aquele tipo de coisa para as pessoas usarem, para as moças usarem aquela roupa na rua. Ele disse, claro, senhor, e as pessoas gostam, é a última moda que saiu. E aí ele começou a raciocinar muito daquelas coisas. A principal pergunta dele era a seguinte, por que a sociedade caiu onde caiu? E o TCC dele era o seguinte, nós deveríamos ensinar para as nossas crianças a moralidade. Basicamente, isso é algo ruim ou bom? Bom, certo? Mas o intuito do TCC dele era mostrar que o Evangelho poderia ser ensinado à parte da moralidade. A moralidade poderia ser ensinada e isso seria o suficiente para a igreja. A igreja, então, para ele seria a reunião de pessoas que são morais, que não praticam as coisas erradas. Só que aí, quando ele avança 100 anos na história, ele percebe o erro que ele haveria de cometer. Porque a partir do momento que a gente começa a ensinar na igreja apenas a moral e não o Evangelho, a gente cria uma sociedade dessa.
Porque o Evangelho ele é maior do que a moralidade. Michael Horton, um teólogo americano, ele disse o seguinte uma vez, que talvez uma das maiores estratégias de Satanás seria fazer o seguinte: Satanás ia pegar uma cidade inteira e ele ia assumir aquela cidade, certo? Agora pense como seria uma cidade onde Satanás iria assumir o controle daquela cidade. O que você acha? O que existiria naquela cidade? Orgia para todo lado. Ímpio para todo lado. O que mais? Morte. Hã? PT. O que mais? Vamos lá. Uma cidade. Quais são as características de uma cidade onde Satanás reina? Drogas. Pedofilia. Idolatria. O que mais? Feitiçaria. Roubos. Mortes. Adultério. O que mais? Só? Tá bom? Tudo que é imoral. Tudo que é imoral. Sodoma e Gomorra. Ok. O Michael Horton ele diz o seguinte: não necessariamente. Peraí. Não necessariamente. Não necessariamente uma cidade que é dominada por Satanás precisa existir nessa cidade tudo que é ruim. Basta que Jesus não esteja lá. Você consegue perceber a diferença? O que ele estava dizendo com isso? Que uma cidade onde Satanás reina não necessariamente precisa existir só adultério, só orgia, só feitiçaria, só assassinato, só pedofilia. Basta que Jesus não seja o centro da vida das pessoas. Aquela cidade já é uma cidade dominada por Satanás. As pessoas elas podem ser boas, os políticos eles podem ser ok, podem ter moral, mas se aquelas pessoas não têm Jesus, aquela cidade é uma cidade dominada por Satanás. O que isso mostra para nós? Mostra qual é o papel da igreja no mundo. Qual é a principal coisa que a igreja faz e que se a igreja não fizesse, o mundo não teria? Evangelho. Poderia ter moral? Poderia. Os fariseus eram o quê? Morais. Não eram? Ou não? Os fariseus eles eram conhecidos pelos seus erros pecaminosos, erros drúxulos? Não. Pelo contrário, Jesus fala, tudo que eles dizem, vocês devem fazer. Porque eles estão ensinando a Torá, não é? Mas o que não tinha nos fariseus? O Evangelho. Então quando a gente começa a pensar isso, irmãos, a gente começa a ver qual é a principal função da igreja no mundo. A principal função da igreja no mundo não é fazer justiça social, não é dar comida para os pobres, ainda que a igreja faça isso, mas essa não é a missão principal da igreja. A principal missão da igreja não é o que mais? O que mais? Que a igreja faz, mas não é a principal missão da igreja. Ajudar os pobres, equilibrar a sociedade, essa é uma função da igreja. Mas qual é a principal função da igreja? Pregar o Evangelho. Se Deus quiser salvar 10 pessoas na cidade, a igreja não teve triunfo? Teve triunfo. Porque mesmo as pessoas que são condenadas glorificam a Deus com aquilo. Então, qual é o segredo para a gente pensar qual é a função principal da igreja? É pregar o Evangelho, por quê? Porque isso glorifica a Deus. Abra aí 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2. Versículos 9
Diz assim: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Para que nós somos tudo isso? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A função da igreja qual é? Pregar, proclamar. Especialmente por meio de palavras, mas também através da sua conduta. Abra aí Apocalipse capítulo 5. Para que Deus criou a igreja? Por que o dono da igreja, como Eurípides disse, né? Por que o dono da igreja quis que a igreja existisse? Capítulo 5 de Apocalipse. Olha o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. É para isso que a igreja existe. Onde está o evangelho aí no versículo 12? Onde está? Digno é o Cordeiro que foi morto. Isso é o evangelho. Morte de Cristo. Então, para que a igreja existe? Para proclamar, através do seu momento de glorificar a Deus, o evangelho. Então nós estamos aqui, nós vamos ter culto em alguns minutos. Para que Deus deu o culto para nós? Para que Ele ordena que nós estivéssemos num culto? Reunidos para cultuar? Para glorificar a Deus. Então isso, por exemplo, já tira do culto o entretenimento, já tira isso, já tira aquilo. A gente purifica o culto para que o culto seja somente para a glória de Deus. E neste momento onde nós estamos glorificando a Deus através do culto, ou através da pregação, ou através das nossas vidas, nos santificando para a glória de Deus, nós estamos pregando o evangelho, que é a função principal da igreja. Certo, irmãos? Tem mais uma coisinha aqui. Preste atenção nos versículos que eu vou citar para você. Aqui o apóstolo Paulo especialmente vai mostrar para nós que o alvo de todas as coisas sempre é a glória de Deus. Em Romanos 11:36, Paulo diz que tudo vem de Deus, acontece por meio de Deus e é para a glória de Deus. Colossenses 1:16, tudo foi criado em Jesus, tudo foi criado por Jesus, tudo foi criado para Jesus. Jesus, Ele é antes de todas as coisas e tudo existe por meio de Jesus. Efésios 1, Paulo diz que tudo é causado por Jesus. Paulo diz ainda em Efésios 1 que tudo está debaixo dos pés de Jesus. Apocalipse 21 diz que Deus, Ele renova todas as coisas. Paulo diz em 1 Timóteo que tudo que Deus criou é para a sua glória e é bom. 1 Coríntios 10, Paulo diz que todas as coisas que Deus criou são lícitas, mas nem todas convêm. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos eleitos, para a glória de Deus. Nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração. Tudo que nós comemos é santificado pela palavra e pela oração e é para a glória de Deus. Então tudo, irmãos, tudo existe para a glória de Deus. E a igreja, ela deve existir para a glória de Deus. Como que a igreja vai glorificar a Deus? Quando ela cumpre aquilo pelo qual ela existe, que é pregar o evangelho. Eu quero que isso fique claro na nossa mente. Amém?